Vamos lá. Eu quero agora falar com você sobre a síndrome de Coré. Gente, o pessoal, quando ouve falar de Coré, tem uma ideia que a síndrome dele é da rebelião, muito mais profunda. E eu vou ver com você agora. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Números 16, 1. Eu vou ler alguns versículos, porque o texto vai até o 35, então é muita leitura, você faz essa leitura em casa, tá bom? Olha o que diz. E Coré, filho de Izar, repito, Números 16, 1. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho tal, e daí vai dizendo, né? Enfim, 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram: basta, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? E aqui começa o que aparecer? A síndrome de Coré. Agora eu te pergunto, por que a síndrome de Coré aparece? É este diagnóstico que eu quero ter com você. Por quê? Porque parece uma rebelião. A manifestação é de rebelião, mas a base, o núcleo que começa essa rebelião, que é a manifestação da síndrome. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, por que começa isso e como vai acabar todo mundo. Eu quero te falar, eu quero que você pule comigo agora, lá no final, no verso 30, acho que é 35 ou 34. E eles de tudo que desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então, presta atenção. Chegou um momento, 250 homens decidiram que o privilégio de Moisés e Arão de estar na presença do Senhor não era deles, era para todos. E eles decidiram, a partir de agora, nós também vamos apresentar, quer dizer, nós vamos fazer culto e apresentar incenso e etc. ao Senhor. Agora, o que provocou eles chegarem aí? É isto que eu quero ver com vocês. Porque muito se fala de Coré por causa da rebelião, mas a motivação do coração. Isso que eu estou preocupado, sabe por quê? Porque pode ser que o teu coração esteja com esse tipo de motivação, e é aonde a gente comete os grandes erros e entra na rebelião. Porque eu quero te falar o seguinte: a rebelião a Deus, ela não se manifesta primeiro a Deus. Ela quase sempre se manifesta perante os homens. A tua rebelião perante os homens vai desandar na rebelião a Deus. Ok? Por quê? Porque nós começamos a perder o temor.
depois da primeira atitude, a gente perde o temor. Então, uma das coisas que você tem que saber começa por aqui. Primeira coisa, seja feliz com aquilo que Deus faz. Aonde está a raiz de tudo? As pessoas que não se satisfazem com o que Deus está fazendo. A síndrome se manifesta por aí. Quando você se levanta contra um líder, quando você se levanta contra um princípio, quando você se levanta contra a autoridade, o motivo não é a autoridade. O motivo é a insatisfação que você tem com o agir de Deus. Por que ele não eu? Está entendendo? Segunda coisa, não duvide de Deus, mas vença a dúvida com o quê? Com a fé. A dúvida é incredulidade. Então você veja só, o primeiro elemento que provoca a síndrome de Coré é você não estar feliz com aquilo que Deus está fazendo. A segunda, você começa a duvidar de Deus. E a dúvida traz o quê? A incredulidade. Terceiro, o teu coração perde a gratidão por tudo aquilo que Deus faz. Quando a gente fala assim, deixou o primeiro amor, é porque no primeiro amor você é grato por tudo. Você fica feliz com pouca coisa. Você se agrada assim tremendamente. Mas solenemente vai entrando essa insatisfação e você começa a não agradar mais o Senhor. Presta atenção, nossos corações sofrem de uma síndrome, isto é, de uma doença. E isto nós temos que controlar. Para que não desenvolva com isto dentro do nosso interior, porque isso é uma doença interior, sentimentos negativos e ocultos, os quais eles se manifestam de uma maneira determinada, dentro de situações determinadas. E eles alteram até a nossa própria consciência. Então, não basta dizer assim, síndrome de Coré, não. 3 princípios básicos são abandonados para que homens tomem a posição que Coré e os 250 tomaram. Primeiro, eles deixaram de ser felizes com aquilo que Deus estava fazendo. Segundo, eles começaram a duvidar de Deus. E terceiro, o coração deles perdeu o princípio da gratidão. Então, quando esses 3 princípios começam a ser alterados no nosso interior, ocultamente, nós vamos acabar provocando um problema que nos levará a uma destruição. A síndrome de Coré leva à morte. A síndrome de Coré leva à destruição. Por isso que eu estou te falando isso. Toda vez que eu falo de Coré, eu me lembro de uma historinha. Diz que tinha um jovem na igreja, muito apto, muito usado. Só que não era o tempo dele ainda. Porque tudo fora do tempo não é bênção. Então o pastor decidiu
Ainda dá um tempo. Só que o jovem foi ficando impaciente, isto é, foi ferindo esses princípios, esses 3 princípios. Vamos repetir? É muito importante. Ele começou a não ser feliz com aquilo que Deus estava fazendo. Segundo, ele começou a duvidar de Deus. Isto é, deixou a incredulidade pegar, morreu a fé. E terceiro, ele teve problema sério com o coração, que perdeu a gratidão. Então, esse jovem decidiu, eu vou fazer um jejum de 21 dias, porque eu não estou aqui para servir homens. Gente, quando uma pessoa te falar exatamente isso, eu não estou aqui para servir homens, isto é a manifestação da boca do que o coração está cheio. E o coração se encheu do quê? Rebelião. Quando você ouvir esse tipo de pessoa, sai correndo. Não queira nem chegar perto. Sabe por quê? Porque faz que nem Coré. Vai ele sendo tragado pela terra e todos que estavam com ele. Porque forma o partidarismo. Gente, as pessoas, quando estão numa multidão, elas não notam que elas cometem o grande erro do partidarismo. Ou na igreja, ou fora da igreja, quando a gente vira uma turba, ou como diz, uma turma, e a gente perde a razão, perde o equilíbrio, perde o domínio próprio. Não adianta você falar, mas foi fulano. Tá junto? Foi você também. Rebelião, ela teve a origem no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus. E para que ela chegue em um ser humano, nós temos esses 3 princípios quebrados. Nós ficamos infelizes com o que Deus está fazendo, nós perdemos no coração a nossa gratidão e nós começamos a duvidar de Deus e perdemos a fé. Só que tem uma coisa, gente. Todos foram tragados. Todos foram comidos pelo fogo. Todos foram penalizados. Então não adianta você querer argumentar, não, mas eu quase não fiz nada. Não importa. A hora que você se associa com Coré, você está dentro da síndrome de Coré. E as consequências da síndrome de Coré é a morte. Nunca esqueça disso. Então, a situação do jovem era esta. Ele queria ser reconhecido. Ele começou a ficar ingrato por tudo que tinham feito com ele até agora. E ele disse, eu não estou aqui para servir homens. E começou um jejum de 21 dias. Meu Deus, cuidado com a feitiçaria gospel. Oração e jejum fora dos princípios. Cuidado. Mas essa até que ele estava dentro. Ele fez um jejum para que Deus mostrasse para ele qual era a solução dele. E no 21º dia, ele disse, Senhor, hoje eu termino o jejum e eu quero que você fale comigo. Abriu a Bíblia e disse, eu vou apontar na Bíblia uma palavra. E esta palavra vai me mostrar o que eu devo fazer. Gente, não tente ajudar Deus. Não tente ajudar. Ouça a Deus e obedeça a Deus. Não se meta em confusão. Ouça a Deus. Não mova-se sem Deus falar. Porque Deus não sei o quê. Deus não falou, Deus não falou. Para que você quer forçar
a situação. Por que você quer fazer o que Deus não mandou? Ouça Deus. Bom, o dedo começou a baixar e a mão parou em Absalão. Ele olhou, Absalão, você sabe quem foi. Absalão foi o filho que se rebelou contra o pai. Foi o filho de Davi que pegou o reino do pai. Foi o filho de Davi que deitou com as mulheres do pai. Foi o filho de Davi que desonrou Davi. E Deus estava falando o quê? Absalão. Mas a mente dele já estava tão possuída por aquela indignação de não estar mais satisfeito com o que estava vivendo, que ele disse assim, viu? Está na hora de eu abrir o salão. Não, não é para você abrir o salão, não é para abrir mais uma igreja. É para você ver que você está agindo como Absalão. Você é o rebelde da vez. E é isso que a gente vê em muitos crentes. Querem forçar a situação com Deus. Prestam atenção, nunca perca esse referencial. Nem tudo que você vai ser é tempo de ser. Você tem que prestar atenção nisso. O tempo de ser as coisas vai acontecer. Mas isso não significa que é hoje. Não significa... Olha aqui, eu me lembro tão bem. Eu recebi uma palavra do meu ministério, como ia ser o meu ministério. Não foi no dia seguinte. Eu levei anos para ver aquilo acontecer. A única coisa que você tem que ter noção, tudo que está acontecendo na tua vida hoje tem um propósito de Deus e é para te levar para o teu destino profético. Não se mova para ajudar Deus. Não faça nada que desagrade o Senhor. Preste atenção naquilo que Deus está falando. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo. Seja grato por isso. Mas, apóstolo, o senhor não sabe a situação que eu estou. Mas claro que eu sei. Você acha que hoje você está me assistindo porque a minha vida foi um mar de rosas? Você acha que eu estou fazendo essa live porque tudo aconteceu de acordo com a minha vontade? Claro que não. Eu passei situações ou iguais ou piores à tua. Eu sei o que eu estou falando. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, é necessário que você seja provado no fogo. E quando você diz, agora eu estou quente, Deus te joga na água e te esfria. E você diz, meu Deus, eu entendo Deus, por que Deus quer uma hora que eu esteja queimando e outra hora quer me esfriar? É porque a têmpera, presta atenção, a têmpera o que é? É a resistência, é a dureza do material, só se forma com a mudança de temperatura. Por isso que uma hora você está na glória, uma hora você está na bênção, uma hora você está no fogo, uma hora é azeite puro. 5 minutos depois. E você diz, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que Deus está te preparando. Está preparando a tua dureza. Está te preparando para enfrentar qualquer coisa. Eu vejo muito crente sem preparo, qualquer coisinha, o coração já está todo doidinho. Presta bem atenção em uma coisa. Enquanto você ficar ofendidinho, se ofende por qualquer coisa que te falam, ou te olham, ou qualquer coisa, é porque a tua têmpera ainda não é de guerreiro. A tua têmpera não é filho de Deus, a tua têmpera não está pronto para aquilo que Deus quer te entregar. Porque uma das coisas que Deus vai trabalhar com você
é nessa questão de ofensa. Enquanto você se sentiu ofendido, ai, porque eu fiquei muito ofendido, porque o irmão fulano de tal falou isso. Pois vai ter gente que vai falar coisa pior. Enquanto você ficar ofendidinho pelas calúnias, pelas difamações, pelas perseguições, você não está preparado para chegar onde Deus quer que você chegue. Porque uma das coisas que Deus vai trabalhar violentamente na tua vida é na ofensa. Enquanto você se ofender por qualquer coisa, você não está apto para o reino. Você não está apto para ser um estabelecedor de reino. Porque uma das coisas que você mais vai ser é perseguido pelo reino. Então eu vejo esses molenga, essas margarina derretida. Margarina já é bola, imagina derretida. Ai, qualquer coisinha. Ai, porque o pastor não me cumprimentou. Ai, porque o irmão nem deu bola para mim. E desde quando que a tua vida espiritual está pautada nessas coisas almáticas, nessas carências bobas, nessas rejeições que está aí na tua alma, em vez de você se curar, fica lambendo e protegendo a rejeição? Está na hora de você tomar uma posição. Vai procurar cura. Se é rejeição, procura cura. Tem tantos ministérios de cura, nós mesmos temos o LQC, mas o que você não pode é ser roubado por causa dessa manifestação de alma infantil que você tem. Sabe por que nós vemos um Coré levando 250 pessoas para a morte? Porque era infantil. É isso que eu quero te falar. A quebra de princípio com Deus é por pura infantilidade. Quando a Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, é porque Deus está mandando situações e circunstâncias na nossa vida para que a gente fique maduro. Por isso que está ouvindo isso. Por este motivo. Porque chegou na hora de você deixar de ser criança espiritual. Ai, meu Deus, vocês podiam orar por mim. Para com essa choramingo de criança. Está na hora de você amadurecer. Qualquer coisinha, orem por mim. Ai, apóstolo, me manda uns recados desses de vez em quando. Apóstolo, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Pois vai na presença do Senhor, repreende essa dor de cabeça. Dor de cabeça tem origem. Sabe por que essa dor não passa? Porque tem trevas aí que tem autoridade nesta dor para estar na tua vida. Não é uma oração de outro que para uma dor de cabeça. É a raiz que está dentro de você, que é pura treva, que ainda essa dor continua aí. Limpa a raiz para ver se a dor não vai sair. Uma das coisas que você tem que compreender definitivamente, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, você tem uma coisa que me cansa, é ver esses crentes de 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, até 30. Parece um nenê de colo recém-nascido. Pelo amor de Deus, você já tinha que ser pai de nações. Estava na hora de você tomar uma providência e uma atitude perante Deus. Não, fica reclamando de tudo. Ai, porque Moisés e Arão, por que é só para vocês e nós não? Sabe por que não é para você? Porque você é uma criança e Deus não vai entregar coisa de responsabilidade na mão de criança. Porque criança que quer fazer as coisas para aparecer. As pessoas maduras, elas não fazem questão de estar em certos lugares ou fazendo certas coisas, ou ocupar algum posto, porque ela sabe que o peso que virá será um peso muito difícil. E, às vezes, chega assim... Eu já tive casos assim. Apóstolo, eu quero entrar debaixo da sua cobertura
para o senhor me consagrar a apóstolo. Sabe quando eu vou consagrar? Nunca. Nunca. E sabe por quê? Porque a motivação do coração está errado. É um coração infantil que quer uma unção que ainda ele não está preparado para usar. Ele pode até ter chamado, mas ainda não é o tempo. Teve um que fez isso comigo. Apóstolo, o senhor podia me consagrar apóstolo? E daí eu fico na sua cobertura. Primeiro, que eu não preciso de gente debaixo da minha cobertura. Segundo, que eu não sou nécio de ir pondo a mão na cabeça de qualquer um. Até aqueles que eu levei tempo para consagrar, de vez em quando me arrependo, porque um dia consagrei, que dirá uma pessoa que vem com uma motivação dessa? Eu sou sincero de falar. Tem uns 10 aí que eu consagrei, que se eu pudesse, eu tirava a consagração e a unção. Porque eu errei. Por mais que eu orei, por mais que eu busquei de Deus, mas, meu Deus do céu, é muita infantilidade. Então, eu até peço perdão ao Senhor, porque eu precisava ter ouvido melhor ainda. A gente comete erros, né? E qual é o teu grande inimigo? A alma. Às vezes se dá para a pessoa, você começa a ter elo com a pessoa, e aí que está o erro. Meu Deus do céu. Para os Coré. Ele chegou um dia que ele disse assim: eu não preciso de Arão e Moisés para apresentar incenso no altar do Senhor. Não é? Deus não quebra princípio. Deus não usa atalho. Você vai chegar no teu chamado sem queimar etapas. Se você queimar etapas, sabe o que vai te acontecer? Você vai ficar no mesmo lugar. Porque com Deus não se queima etapas. Então, o que dizer sobre a crise de Coré? Bom, primeiro ele era um levita. Sem dúvida ele tinha um chamado. Ele pertencia à tribo de Israel escolhida para servir ao Senhor. Até aí tudo certo. Ele estava ali para servir o templo, os móveis e os utensílios do Senhor. Ele já era privilegiado por isso, mas não chegava. Certo? Pois ele queria, na verdade, fazer algo interessante. O Senhor trocara os primogênitos de Israel pelos levitas. Certo? Então, o que aconteceu? Antes, todo primogênito tinha que servir ao Senhor tempo integral. Mas daí ele levanta uma tribo, os levitas, para que servissem ao Senhor. Até aí, tudo bem. Então ele era um daqueles que serviu ao Senhor. Mas ele não estava satisfeito só com isso, com o privilégio disso daí. Se não bastasse isso, ainda de quebrar este princípio, Coré experimentou presenciar fatos exclusivos de quem pode estar perto da tenda da congregação, vendo com seus próprios olhos milagres instantâneos, e isto continuamente. Quer dizer, pelo privilégio que ele tinha e por servir perto ali da tenda da congregação, ele via coisas que ninguém via. Então já era um privilégio.
E tudo isso foi crescendo dentro dele. E ele olhava para si mesmo com orgulho espiritual. Este é o problema. A síndrome de Coré, a raizinha lá embaixo, tem um nome: orgulho. Porque quando a pessoa quer se igualar às outras, é por puro orgulho. Daí começa o julgamento pessoal. Qual foi o primeiro julgamento? Mas eu sou santo. E por ele ver tantas maravilhas de Deus, ele achou que o povo todo também era santo. Ele agora começa a entrar no achismo. E esse é o grande problema dos crentes. Entram nos achismos. Quando ele é recém-convertido, ele tem uma ideia que ele é incapaz para tudo. Tudo os outros que podem fazer. Mas depois de 1 ano, 2 anos na igreja, você se acha o dono da cocada preta. E é aí que Leviatã pega o teu coração, orgulho. Não, mas eu também posso. Foi o que aconteceu com Coré. Por ele se julgar santo, ele achou que todo mundo podia ser que nem Moisés e Arão fazer as mesmas coisas. Você tem que compreender que aqueles escolhidos de Deus, a dedo, dentre todo o povo, são os escolhidos. E para esses, ele dá determinadas tarefas, mas para esses, ele dá também determinadas provas. Muitos vêm me reclamar, mas apóstolo, a luta está tão grande. Então, nunca esqueça de um princípio: a quem muito é dado, muito é exigido. Vou te repetir. A quem muito é dado, muito é exigido. Então, presta muita atenção naquilo que você pede. Presta muito atenção naquilo que você quer. Deus vai fazer? Com certeza vai fazer. Na hora certa, no momento certo, no meio das pessoas certas, enfim, no tempo correto. Gente, tudo aquilo que ele ponderou nesses versículos, o seu coração, ou melhor, no seu coração era verdade. Ele tinha como verdade absoluta. Mas uma coisa ele errou. Aonde Coré errou? Em pensar que poderia substituir Arão e a Moisés. E por que ele queria isso? Porque, no fundo, a motivação dele era ter vantagens pessoais. Eu fico observando uma coisa. Por exemplo, é normal, quando eu ministro uma oferta, seja na igreja, em qualquer lugar, as ofertas dão um resultado bom. E daí, às vezes, eu estou em uma cidade, os pastores da cidade verem aquela oferta. Meu Deus, fulano veio e a oferta foi assim. Só que eles não sabem o outro lado. O quanto eu dou. O quanto eu invisto financeiramente para pregar a palavra. O quanto eu sou desprendido do dinheiro.
o quanto eu não me preocupo com a provisão, porque fazem mais de 20 anos que vivo assim. Então, quer dizer, as pessoas começam a se mover na síndrome de Coré porque elas não analisam o preço que se paga para chegar ali. Elas só verem o resultado. Eu estou falando com você porque ninguém chega onde Deus quer por causa de uma situação, mas é por causa de uma vida. Vida vivida. Você entra num processo de exigência. E no fundo, você entra no processo de morte. Uma das coisas que você sempre tem que analisar, quando Deus te dá uma unção específica, um chamado específico, alguma coisa que vai aparecer, isto daí está intimamente ligado no grau de morte que você vive. Na morte pessoal. O quanto você mais morre para o mundo, o quanto você mais morre para a tua vontade, o quanto você mais morre para a carne, o quanto você mais morre para a aparência, o quanto você mais morre para tudo. Isto sim que vai contar para você chegar onde você nunca imaginou chegar. Índice de morte. Então, sendo assim, como Coré não tinha índice de morte, ele morre. Então, por isso que você vê muitas pessoas morrendo, não só fisicamente, mas morrendo espiritualmente, porque chega aonde não era para chegar naquele tempo, chega aonde não podia estar naquela hora e vai morrer porque chegou antes do tempo. Compreenderam? Meus amados, quando ele cria aquele grupo de motim, com ele 250 pessoas, ninguém estava ali à toa. Todos tinham uma motivação. Então, o motim tem uma provocação. Motivação igual, fora dos princípios. Presta atenção o que diz em Números 16:3. Porque vos elevai sobre a congregação do Senhor. Presta bem atenção. A inveja, mais uma vez, aonde leva a inveja? Este foi o problema de Coré. Então você veja, o orgulho provoca uma atitude, porque o orgulho infla a pessoa achando que é igual ou superior. Leva a pessoa a tomar a atitude, para daí se manifestar a inveja, desejar o que o outro tem. Este foi, sem dúvida, o maior problema de Coré. Então, você que está me ouvindo, que está olhando para os outros, e quase sempre começa sutilmente assim: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, veja a minha situação, agora fulano de tal, que não faz nem o que eu faço. Quando você começa a se julgar pelos outros, ou citar os outros como exemplo para os teus desejos, você já está possuído pela síndrome de Coré
E o futuro, sabe o que vai ser? Morte. Além da inveja de Coré, Datã e Abirão, porque o pecado foi coletivo, não foi só de Coré, eles estavam inchados de um estado de rebelião tal que nem tiveram a dignidade de atender ao chamado de Moisés para dialogar. Gente, o diálogo sempre é uma solução de sabedoria. Quando a pessoa diz assim, não quero nem conversar, já foi. Eles estavam tão possuídos da falta de reverência, do temor ao Senhor, que eles não queriam ouvir mais ninguém. Eles se achavam no direito de desconsiderar aquilo que Deus diz e faz no meio profético. Não. Quero nem saber. Eles não estavam peitando somente homens. Não. Eles escolheram peitar de Deus. Gente, eu nunca vi ninguém se dar bem contra Deus. Na verdade, foi a falta de sabedoria, a falta de discernimento. No fundo, tudo isto reflete a falta de crer em Deus. Nunca se esqueça. Quando a gente crê em Deus, a gente crê em Deus. E tudo que Deus fez está certo. Se Deus fez alguma coisa que eu acho que está errado, aí começou a síndrome de Coré. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Prestou atenção? Você pode ser a pessoa mais qualificada, mas a peneira, ela é diferente. A peneira de Deus não funciona por qualificação, não funciona por dom, não funciona por nada disso. Funciona pelo amor. Não amor como nós conhecemos de amor carente, não. Você tem que saber que quando Deus tratava duramente o seu povo, não era Moisés que estava tratando, era Deus. Deus nunca expôs Moisés. Era Deus que tratava o povo. Nunca ele deixou Moisés tratar o povo. E por que ele fazia assim? E este foi o ponto que Coré perdeu. Ele se levanta contra Arão e Moisés, pensando que o problema estava ali. Mas ele não tinha pensado em Deus. Porque Coré perdeu o referencial de Deus. Porque não era Moisés que ia tratar deles. Não adiantava uma multidão de 250 pessoas. Para Deus, não importa números, não importa multidão, não importa posição, não importa fama, não. Com Deus é diferente.
Primeira coisa que você tem que saber, quem escolhe é Deus. E se ainda você não foi o escolhido, é porque você ainda não tem a preferência de Deus. Simples. Quais são os critérios, padrões e medidas de Deus? São totalmente diferentes dos humanos. Então, se você ainda não é o escolhido, é porque você ainda não entrou nesta medida de Deus. Não esqueça, Coré não via o coração das pessoas. Deus já vê o coração. A motivação de Deus está no coração. Ele não atenta para a aparência, pois ele falou para Samuel lá em 1 Samuel 16, 7. Ele abomina a soberba. Fazer o quê? Ele já gosta dos humildes. Esta palavra está falando com você? Eu espero que sim. Porque hoje nós estamos entrando em uma dimensão de igreja, da igreja gloriosa. Se há uma manifestação forte que virá nesse tempo, é um tempo de milagre, de sinais, de maravilhas. E isto não pode ser o que te engana. Isso tem que ser o complemento da tua vida com Deus. Por isso, não é porque você cura, não é porque você ora em línguas, não é porque os teus dons estão latentes que você foi o escolhido. Isto não é o divisor de águas. Coré, Datã, Abirão ainda caíram num grande erro. Além de desejarem a liderança de Abraão e de Arão, eles rejeitam o fato de Deus haver escolhido eles para serem profeta e sacerdote. Quer dizer, a escolha de Deus não valeu de nada para eles. Criticaram mais do que a homens. Arrogantemente criticaram a Deus por ter escolhido um sacerdote e um profeta. Mesmo depois de terem testemunhado maravilhas. Maravilhas que nunca se viu tantas na face da terra. Eu quero encerrar com uma frase de Jesus, que está ali em João 10, 7, 8. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Percebeu? Quem tem o chamado, tem o chamado. E quem não tem o chamado é ladrão e salteador. Não queira o que não é teu. Não queira aquilo que Deus não te chamou. Não queira nem a unção que não é tua. Porque para você, Deus tem a unção correta. Eu acho gozado. Algumas pessoas nos procuram e dizem, apóstolo, faz uma impartição da sua unção. E se não é para você ter essa unção? Satisfaça com aquilo que Deus preparou para você. Amém? Eu quero orar com você, para que a síndrome de Coré não pegue você,
para que você não viva aquilo que você não foi feito para viver. Senhor e Pai maravilhoso, toda a honra, toda a glória e todo louvor eu te dou. Senhor, visita agora com os teus anjos ministradores cada pessoa que está aqui ligado nesta ministração e que cada um possa verdadeiramente ter um impacto na sua vida com esta palavra. Nos livra, Senhor, deste mal chamado Síndrome de Coré, e que cada um possa se alegrar com aquilo que tem recebido de ti. Senhor, hoje, tire-se agora toda raiz de orgulho, toda raiz de soberba, toda raiz que tem contaminado o teu povo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, gente. Para hoje era o que tínhamos. Síndrome de Coré. Cuidado. Tem levado muita gente à morte. Shalom. Até amanhã. Que Deus te abençoe. 11 horas amanhã.